Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje o estudo dos gases. A princípio, vamos relembrar os três estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso e suas características. Vamos conversar um pouco sobre essas características. Por exemplo, se eu tivesse uma máquina fotográfica bem potente e ela tirasse uma foto de uma substância no estado sólido, se observarmos suas moléculas, íamos perceber que elas estavam bem agarradinhas umas das outras. No líquido, as moléculas estão presas, mas permite uma certa flexibilidade entre elas. Já no gasoso, as moléculas estão completamente livres. Esse estado de agregação da matéria dá uma característica em relação à forma e ao volume de cada uma dessas substâncias. No estado sólido, essas moléculas elas estão bem agarradinhas. Então, se eu mexer com uma molécula, eu mexo com todas as outras. Sendo assim, a minha forma e o meu volume, eles são fixos. Por exemplo, eu tenho esse lápis, ele está no estado sólido. Então, quer dizer que suas moléculas elas estão bem agarradinhas umas nas outras. Então, esse lápis, prendendo o seu cabelo ou dentro do seu estojo, ele tem o mesmo volume, do mesmo jeito que ele tem a mesma forma. Então, quer dizer que são fixos. Já para o líquido, vamos imaginar o seguinte: que eu tenha uma garrafa com 1 litro de água. E eu transfira esse líquido para uma panela. Vocês concordam que eu continuo com o mesmo volume? Mas a forma, ela será a mesma? Não, né? Porque a garrafa, ela tem uma forma diferente da minha panela. Então, isso significa que uma substância líquida, ela vai adquirir a forma de seu recipiente. Assim, podemos dizer que a forma de uma substância no estado líquido, ela é variável e o seu volume, ele é fixo. Já no estado gasoso, as moléculas elas estão bem livres, né? Como a gente já falou, estão bem separadas. Então, isso possibilita que elas se espalhem por todo o espaço disponível. Então, a gente pode dizer que o gás ele vai ter sempre a forma e o volume do recipiente. Se o gás está no seu botijão, ele vai ter a forma e o volume do botijão. Se o gás ele está dentro da sua sala, ele vai ter a forma e o volume da sua sala. Então, as características dos estados físicos da matéria são: o sólido, ele tem forma e volume fixo, o líquido, ele tem forma variável e volume fixo, e o gasoso tem forma e volume do seu recipiente. Vamos focar o nosso estudo agora apenas sobre os gases. Na realidade, os gases são bem complexos, só que o nosso estudo ele se voltará apenas para os gases ideais e o que são esses gases. Para um gás ele ser considerado ideal, ele tem que atender a alguns requisitos. O primeiro deles é supor que essas moléculas que a gente está vendo aqui, cada uma delas tem uma massa e a massa delas é desprezível. Outra questão bem importante na definição de gases ideais é considerar que as moléculas do gás elas estão bem distantes uma das outras. Isso faz com que não ocorram as forças intermoleculares. Outro atributo dos gases é que quando duas dessas moléculas elas se chocam, a energia existente entre essas moléculas é conservada. Então, são choques elásticos. A energia, então, ela não desaparece. Já quando a minha molécula de gás ela bate na parede de um recipiente, esse choque é perfeitamente elástico. O que é isso? Quer dizer que quando ela bate com energia e volta. Aí vocês me perguntam, né? E na prática, como é que eu faço para ter esses gases próximos à idealidade? Eu posso diminuir minha pressão e aumentar a minha temperatura.
Porque quando eu diminuo a pressão, eu aumento a minha distância entre as minhas moléculas. E quando eu aumento a minha temperatura, eu aumento o grau de agitação das minhas moléculas e a rapidez com que elas passam, assim não tendo atração intermolecular. Então, é dessa forma que um gás real, ele se aproxima da idealidade, em baixas pressões e altas temperaturas. Agora, gente, vamos ver as variáveis de estado de um gás. O que são essas variáveis de estado? As variáveis de estado são variáveis que elas podem mudar o comportamento de um gás. Vamos iniciar pelo volume. Como já vimos, o volume de um gás ele é sempre o volume de seu recipiente. Outra informação muito importante sobre o volume são suas unidades. Aqui tem algumas unidades importantes, como transformações também. Outra variável de estado bem importante é a pressão. Aqui temos sua fórmula, que é força sobre área, bem explorada na física, mas precisamos relembrar também suas unidades. ATM, milímetro de mercúrio, torr, bar. Também temos aqui uma transformação bem relevante para a química, que é a transformação de ATM para milímetros de mercúrio. Outra variável de estado bem importante é a temperatura. No estudo físico dos gases, obrigatoriamente vamos trabalhar essa temperatura em Kelvin. Então, aqui tem como a gente transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin. As variáveis de estado, elas podem ser correlacionadas através da famosa equação de estado, ou PV igual a nRT. É dessa equação que também surgem as equações para as transformações gasosas, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. Na equação de estado, temos relacionado todas as variáveis de estado. Temos pressão, volume, número de partículas, temperatura e o R, que é a constante universal dos gases. Aqui temos alguns valores para R. O R, ele deixa bem claro qual unidade que devemos usar. Da equação de estado, chegamos na equação para transformações gasosas. Essa é a equação geral para todas as transformações gasosas, em que eu tenho o estado inicial do gás na primeira equação e o estado final na segunda. Existem três transformações gasosas mais clássicas, que são a isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Falando um pouco sobre as transformações isotérmicas, iso é de igual e térmica vem de temperatura. Ou seja, vai ser uma transformação gasosa, onde eu não vou ter mudança de temperatura. Assim, eu tenho que as variáveis que estão sofrendo mudança são apenas pressão e volume. Assim, temos que, da equação geral, podemos cortar o termo de temperatura, já que na transformação isotérmica, essa temperatura vai se manter constante. Dessa forma, a nossa expressão vai se reduzir apenas a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Dessa expressão surge a lei de Boyle, que diz que pressão vezes volume vai ser sempre uma constante. Ou seja, eu tenho que pressão e volume vão ser grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui. O próximo tipo de transformação são as transformações isobáricas. É uma transformação em que a pressão ela não muda. Então, a minha equação geral ela se reduz apenas a V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Da conclusão dessa equação, surge a lei de Gay-Lussac, que diz que volume sobre temperatura é igual a uma constante. E o nosso último tipo clássico de transformação gasosa é a transformação isovolumétrica ou isocórica, como também é conhecida. Nesse tipo de transformação,
é o volume que continua constante. Um exemplo bem comum desse tipo de transformação é a nossa panela de pressão. Você muda a temperatura, muda a pressão, mas seu volume não. Se você comprar uma panela de 5 litros, esse volume não vai ser mudado com a mudança de temperatura e pressão. Então, da nossa equação geral, vamos cortar V1 e V2 e a equação que sobra vai ser P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A conclusão dessa equação foi a lei de Charles, que nela diz que pressão sobre temperatura vai dar uma constante. Agora está na hora do exercício de fixação. Vamos iniciar a resolução do exercício. Nós temos que um gás com volume de 350 centímetros cúbicos a 99 kPa, qual será o volume do gás em 120 kPa se a temperatura permanecer constante? O primeiro dado importante que nós temos é essa temperatura constante. Isso quer dizer que eu tenho uma transformação isotérmica. Qual é mesmo a equação da transformação isotérmica? Eu tenho que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Agora, nós vamos separar os dados. Nós temos que V1 é igual a 350 centímetros cúbicos, que P1 é igual a 99 kPa e a transformação e que P2, também dado no enunciado, é 120 kPa. E V2 é o que nós queremos, né? Não cita a temperatura, porque como a transformação é isotérmica, então quer dizer que a temperatura ela é constante, então a gente não vai usar na nossa equação. Agora, nós vamos aplicar na equação, né? Então, temos que 99 kPa vezes 350 centímetros cúbicos, isso aqui é igual a 120 kPa vezes V2. Então, temos que V2, ele é igual a... Posso cortar, né, quilopascal com quilopascal, a 99 vezes 350 dividido por 120. Dessa forma, temos que V2 é igual a 34.650, fiz de cabeça, sobre 120. Então, tem-se que V2 é igual a 200